Nome do livro: Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Tradução e adaptação: Valcir Carrasco. Leitura de contracapa. Em uma noite de lua crescente, o duende Puck faz 1000 trapalhadas no bosque, erra os encantamentos, bota a cabeça de um asno em um rapaz e faz a rainha das fadas, Titânia, se apaixonar por aquele ser horroroso. 2 namorados estão fugindo, mas Puck faz com que, ao acordar, o rapaz se apaixone por outra. O bosque vira uma confusão, e nessa história aqui contada de forma teatral e em prosa, o grande William Shakespeare fala dos mitos gregos e celtas em forma de uma comédia que faz todo mundo rir. Sonho de uma Noite de Verão. A noite caía devagar. O reflexo avermelhado do sol que tingia a plantação de trigo e cevada ia desaparecendo. Logo tudo se transformaria em puro breu. No porto, o trabalho chegara ao fim. Os carregadores de azeite e prata sorriam. Era hora de ir para suas casas, que ficavam ali bem perto da beira do cais. Era hora de jogar conversa fora, comer peixe, tomar vinho e comemorar o fim de mais um dia de trabalho. A lua crescente já fazia seu caminho para o alto do céu. Atrás dela deixava nas ondas do mar Egeu um rastro prateado. O brilho era tanto que alcançava a entrada das cavernas estendidas desde o pé das rochas até o fundo do mar. O luar ajudava os vendedores de alimentos e roupas a reunirem suas coisas e iluminava o caminho de volta para casa. Debruçada na janela de pedra do palácio, Hipólita observava o céu de Atenas coberto de estrelas. Pensava em Teseu, o homem com quem se casaria dali a alguns dias, e recordava com saudade da vida livre que tinha antes de ser capturada pelo noivo. Nascera e fora criada entre as Amazonas, mulheres guerreiras que só se deitavam com homens para gerar filhos. Então tornara-se uma delas. Gostava disso. Andava nua, banhava-se no mar a qualquer hora do dia ou da noite, tocava lira, cantava com as companheiras e não recebia ordens de ninguém. Viveu assim até o dia em que Teseu a raptou, levando-a para Atenas. Hipólita se apaixonou pelo homem forte e corajoso que vencera o Minotauro, livrando os jovens atenienses do monstro que os devorava. Por isso não se importou muito com o rapto, mas sentia saudade da vida de Amazona, quando vivia só entre mulheres. Bem, não se pode ter tudo, pensou, virando-se para a porta ao ouvir um ruído na maçaneta. Teseu entrou, a túnica branca sobre a pele morena e bronzeada, seguido por Filóstrato, o fiel mestre de cerimônias da corte, e um séquito de criados. Hipólita suspirou. Dali a 4 dias, quando a lua crescente se transformasse em lua cheia, ele seria seu marido, o homem com quem passaria as noites, teria filhos, envelheceria. Sorrindo, o coração cheio de amor, ela recostou a cabeça no peito de Teseu, que a abraçou. Minha querida, como a lua cheia demora, apertou Hipólita contra ele. Não sei mais como controlar meu desejo. Não vejo a hora de me casar. 4 dias passam depressa, meu amor. O tempo é rápido como os sonhos. Logo, logo a lua iluminará nossa noite de núpcias. Animado com as palavras da noiva, certo de que ela esperava a noite do casamento para satisfazer o desejo que também sentia, Teseu virou-se para Filóstrato. Vai e convide os jovens de Atenas para celebrar nosso casamento. Saudemos a felicidade. Filóstrato saiu para cumprir a ordem. Hipólita sorriu, emocionada. Será uma cerimônia inesquecível, querido. Sim, será. Quero gente, festa, alegria. Assim poderei compensar o que eu fiz. Hipólita olhou, com ar de preocupação. Será que Teseu fizera algo errado? Como assim? Ele a abraçou com mais força. Consegui minha noiva usando a espada, em vez de conquistá-la com meu carinho. Tomei seu amor pela força, mas tenho a vida inteira para corrigir meu erro. Sorriu e a beijou de leve nos lábios. Não foi um erro, Hipólita respondeu baixinho, a boca muito próxima da de Teseu. Me apaixonei porque mulheres valentes e guerreiras como eu só conseguem amar homens valentes e guerreiros como você.
Um beijo longo e amoroso pôs fim à conversa. 2. Passos apressados no imenso corredor de pedra assustaram os noivos. Sobressaltados, interromperam o beijo e rapidamente se afastaram um do outro. Hipólita ajeitou o ombro do vestido. Teseu alisou as faixas de ouro que enfeitavam a túnica. Ambos arrumaram os cabelos. Sorriram um para o outro, cúmplices. A entrada de 4 pessoas fez com que eles ficassem sérios. À frente estava um senhor que pisava duro, deixando claro sua fúria. Seu rosto, porém, parecia esculpido em pedra. Parou no centro da sala. Os olhos lançavam faíscas. Afastou as pernas e cruzou os braços. A seu lado, um pouco mais atrás, estava Demétrio. Lindo como sempre, e sua expressão mostrava uma mistura de raiva e desesperança. Longe deles, perto da entrada, um casal jovem e bonito, com ar intimidado. Ambos tinham as faces coradas, como quem acabara de correr ou de fazer coisa proibida. Ao pensar nisso, Hipólita corou. Também fizera algo que a tradição da cidade proibia ao entregar-se com tanta paixão ao beijo de Teseu. Se estivesse nos campos entre as Amazonas, não haveria problema. Elas não seguiam tradição alguma a não ser a sua, que pregava a liberdade de viver e de ser feliz. Mas ali no palácio, em Atenas, precisava se comportar. Mestre Egeu, cumprimentou Teseu, aproximando-se do senhor, a que devo o prazer da sua visita? Que a felicidade o abençoe, meu duque. Quanto a mim, a infelicidade me amaldiçoa. O que houve? Quer dizer... Egeu parecia ter vergonha de falar, mas finalmente tomou coragem. É minha filha Hérmia que me faz infeliz. Olhou para Demétrio. Aproxime-se, meu rapaz. Demétrio obedeceu, sério. Nobre duque, dei a mão de minha filha em casamento a este moço, mas... Enraivecido, virou-se para Lisandro. Vem até aqui. Lisandro se aproximou, mas este outro o enfeitiçou. Fez poemas e promessas, cantou ao luar sob a janela de Hérmia, deu-lhe anéis, flores, doces, enfim, roubou o coração de minha filha. E ela, que antes era tão obediente, hoje é teimosa e cheia de vontades. Como a filha me pertence, decidi pedir a vossa graça que me conceda o antigo privilégio de Atenas. Ou Hérmia se casa com Demétrio, ou deve ser condenada à morte, de acordo com a lei. Hérmia regalou os olhos ao ouvir aquelas palavras. Entendera bem? Ou se casava com quem não amava ou morria? Então não tinha vontade própria? Não, não tinha. Estava numa cidade submetida a tradições e a leis, e a menos que fugisse dali, seria obrigada a respeitá-las. Hipólita fixou seu olhar em Hérmia. Percebeu sua indignação. Ouviu bem, Hérmia? A voz de Teseu reverberou na sala silenciosa. Você é bela porque seu pai a fez assim. Portanto, ele tem o poder de preservar ou destruir sua beleza. Olhou para Demétrio. E seu noivo é um homem de excelente caráter. Ele não é meu noivo. Hérmia pensou em responder, mas controlou-se. Disse apenas, Lisandro também é. Sim, mas seu pai não o aprova. Perdoe meu atrevimento, vossa graça. Hérmia abaixou a cabeça numa atitude submissa fingida, que não escapou a Hipólita. O que pode me acontecer se eu não me casar com Demétrio? A morte, ou o convento. Hérmia teve vontade de rir. Não havia conventos em Atenas, mas não iria contradizer o duque àquela altura dos acontecimentos. Bem, prefiro o convento ao casamento, respondeu quase sem respirar, rimando as palavras. Não seja apressada. Pense bem e dê sua resposta daqui a 4 dias, na minha festa de casamento. Se não quiser ser esposa de Demétrio, morrerá ou fará no templo de Diana votos de castidade eterna. Demétrio sentiu um calafrio ao imaginar a mulher amada morta, ou para sempre confinada em um convento. Case comigo, meu amor, suplicou a Hérmia. Então olhou para Lisandro e falou, como se soltasse fogo pela boca. Desista, respeite o meu direito. Que direito? Questionou Lisandro. Você não tem o amor de Hérmia, mas a preferência do pai dela. Moleque atrevido! Esbravejou Egeu. Mas você tem razão, pois Demétrio conquistou meu afeto.
Por isso ofereço a ele os direitos que tenho sobre minha filha. Senhor, sou bem-nascido e rico, como Demétrio. Meu amor é maior que o dele, e é a mim que sua filha ama. Por que não posso lutar? Lembre-se que Demétrio cortejou Helena, filha de Nedar, e depois a deixou. É um homem inconstante e desleal. Mesmo assim, Helena continua apaixonada por ele. Sei disso, mas vou conversar com Demétrio sobre o caso, retrucou Teseu. Então se aproximou de Hérmia e ordenou: submeta-se à vontade de seu pai. Seja forte. Do contrário, teremos de aplicar a lei. Foi até Hipólita e abraçou-a. Vamos, meu amor. Demétrio e Egeu, sigam-me. Preciso da ajuda de todos para preparar a cerimônia de casamento. Saíram, deixando Hérmia e Lisandro sozinhos. 3. Pálida, Hérmia caminhou até a janela. Sentia-se sufocada. Precisava tomar um pouco de ar. Que situação estava vivendo? Como um pai tem coragem de castigar a própria filha dessa maneira? Perguntou-se. Parecia um pesadelo. Lisandro, que até aquele momento mantivera-se como uma estátua, foi se aproximando devagar de Hérmia. Sabia que o verdadeiro amor nunca seguia caminhos tranquilos, mas ele estava disposto a enfrentar águas turbulentas, se preciso, pelo amor de Hérmia. Lutaria por ela e venceria a batalha. Naquele momento teve uma ideia. E se os dois fugissem para longe dali, onde as leis de Atenas não fossem válidas? Pensou na tia viúva que o amava como um filho e que morava em outra cidade. Era uma pessoa aberta, que não dava a mínima para as tradições. Com certeza ela os ajudaria. Expôs seu plano para Hérmia, que concordou com tudo no mesmo instante. Combinaram um encontro no bosque depois da meia-noite. Fugiriam de Atenas, se casariam e seriam felizes em outro lugar. Abraçaram-se com ternura para selar o acordo, mas no momento em que iam se beijar, ouviram um ruído. Separaram-se a tempo de ver Helena entrar. Bela amiga, aonde vai? Perguntou Hérmia. De que me adianta ser bela se Demétrio ama a sua beleza? Ah, minha querida, faço tudo para ele me odiar, mas parece que o resultado é sempre o contrário. Quanto mais o amo, mais ele me odeia. Droga! Exclamou Helena, olhando para a amiga de infância. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Sabe, eu daria tudo para ser você. Hérmia sentiu pena da amiga. Por nada no mundo queria vê-la triste daquele jeito. Resolveu então revelar seu plano. Tinha certeza de que Helena ficaria feliz. Fique tranquila, Demétrio será seu. Hoje à noite Lisandro e eu vamos nos encontrar no bosque e fugir de Atenas. O caminho ficará livre e você poderá reconquistar seu amor. Helena ficou surpresa com a notícia e feliz. Talvez tivesse alguma chance de reconquistar Demétrio. Sua cabeça parecia um redemoinho de ideias. Viu quando os dois apaixonados se despediram. Lisandro e Hérmia. Eles tinham tudo para ser felizes. Eles se amavam. Por que o amor precisava obedecer leis? Helena caminhou devagar, de um lado para outro do aposento. A amiga merecia ser feliz junto com o homem que amava. Não achava justo que algumas pessoas fossem mais felizes do que outras. A felicidade deveria ser distribuída igualmente para todos os seres humanos. O problema é que o amor não vê com os olhos, mas com a alma, refletiu. Por isso a imagem de Cupido é a de um menino cego com asas. Ele representa a imprudência, a pressa. Por isso os apaixonados cometem tantos erros, porque agem sem pensar. Lembrou-se das muitas promessas que Demétrio lhe fizera antes de se interessar por Hérmia. O amor torna as pessoas inconstantes, concluiu. Já sei o que vou fazer, disse para si mesma. Vou contar o plano dos dois a Demétrio. Assim ele perde de vez a esperança de conquistar Hérmia. É isso mesmo, que ideia maravilhosa que eu tive. Bateu a porta decidida e foi ao encontro de Demétrio. 4. A luz da lua penetrava pelas frestas na casa simples de madeira, localizada na parte baixa de Atenas. Num canto, uma tábua grossa e um colchão.
Em outro, o fogão e o forno a lenha. Em frente à cama improvisada, 2 armários, um para louças e alimentos, outro para roupas e cobertores. No centro, uma mesa rodeada de cadeiras. O dono da pequena construção, Pedro Marmelo, tinha muito orgulho de seu lar. Carpinteiro, ele mesmo fizera tudo, das paredes ao teto, dos móveis aos objetos. Marmelo morava sozinho, mas naquela noite recebia visitas. Seus amigos Francisco Flauta, Nicolau Fundilho, Tomás Focinho, Robin Faminto e Benfeito tomavam vinho sentados ao redor da mesa. A reunião fora convocada por Marmelo, que escrevera uma peça de teatro entre as atrações que fariam parte da festa do casamento de Teseu e Hipólita. Naquela noite os personagens seriam distribuídos. O título de nossa peça é A Muito Lamentável Comédia e Muito Cruel Morte de Príamo e Tisbe. Uma obra-prima, festejou Nicolau Fundilho, e muito divertida. Amigo Pedro Marmelo, comece a distribuir os papéis. Senhores, atenção! Fundilho, amigo tecelão, você será Príamo, um homem apaixonado que morre por amor. Fundilho estufou o peito, orgulhoso por ter recebido o papel principal. A plateia que se cuide, provocarei tempestades de lágrimas. Marmelo não lhe deu atenção, prosseguiu. Francisco Flauta, consertador de foles, você será Tisbe, a dama por quem Príamo se apaixona. Essa não, eu, no papel de mulher? De jeito nenhum. Além disso, estou deixando a barba crescer. Não faz mal, sossegou o Marmelo. Você usará máscara. Basta afinar a voz e falar como mulher. Ah, com máscara eu também posso fazer o papel de Tisbe, ofereceu-se Fundilho. Usarei um tom bem fininho, delicado. Faz pose e afina a voz. Príamo, meu amado, aqui está Tisbe, sua dama. Nada disso, interveio Marmelo. Você será Príamo. Virou-se para os outros. Robin Faminto, o alfaiate, será a mãe de Tisbe. Eu serei o pai. Tomás Focinho, o funileiro, será o pai de Príamo. Bem feito, o marceneiro fará o papel de leão. Pronto, todos os papéis estão distribuídos. Quero logo o meu texto, pediu Benfeito, porque tenho muita dificuldade em decorar. Você não diz nada, meu amigo, só ruge. Benfeito não gostou nem um pouco de um papel tão sem importância, mas evitou criar caso. E Fundilho se ofereceu para também representar o leão, ideia que Marmelo afastou ao ouvi-lo imitar um rugido. Se você representar desse jeito terrível, a duquesa ficará com medo. As damas gritarão de pavor e nós seremos todos enforcados. Fundilho mordeu a isca, mas mesmo assim ainda tentou uma última vez. Posso adocicar a voz e rugir como uma pombinha, melhor, como um rouxinol. Os amigos caíram na gargalhada. Cada um de nós só pode representar um papel, explicou Marmelo. E o seu, Fundilho, é o de Príamo, um cavalheiro, como você, acrescentou para convencê-lo. Agradeço o reconhecimento dessa minha qualidade. Serei Príamo. Marmelo suspirou, aliviado. A fórmula não falhava. Para persuadir um vaidoso, nada melhor do que mexer com sua vaidade. Resolvido o problema, Marmelo distribuiu as falas, pediu que todos as decorassem e marcou um ensaio geral para a noite seguinte, no bosque. 5. Visto de longe, um bosque parece apenas um emaranhado de árvores, arbustos, plantas rasteiras, folhas caídas, insetos de formatos, cores e funções diferentes. Sim, um bosque é composto por tudo isso, mas também conta com outros tipos de habitantes. Seres de outra dimensão, de um mundo mágico, também têm por morada as árvores, plantas, flores e os subterrâneos das matas. Bem, se você não acredita, não faz mal. Imagine que era assim no bosque de Atenas. Todas as noites, fadas, ninfas, elmos, moiras e duendes saíam de suas pequenas casas, onde passavam o dia dormindo ou ocupados com seus afazeres, e passeavam pela mata. Alguns protegiam os humanos, outros, os travessos, os enganavam e criavam situações engraçadas, divertindo-se com elas e com as reações dos moradores da cidade. Um desses seres era o duende Puck. Vivia aprontando por todo lado, assustando as moças, azedando o leite, fazendo os viajantes perderem o caminho, mas era fácil ganhar a simpatia dele.
Bastava chamá-lo duende ou gentil Puck. Nesse caso, Puck ficava tão alegre que até atraía a boa sorte para a vida da pessoa. O problema era que poucas pessoas sabiam desse detalhe, e por isso quase ninguém o chamava assim. Resultado, ele vivia aprontando as maiores traquinagens. Claro que Puck se divertia bastante, mas Oberon, rei dos duendes, a quem Puck servia, também ria muito das suas travessuras. Como naquele dia em que, tomando a forma de uma banqueta, ele derrubou uma tia que contava histórias, fazendo todo mundo rir. Ou naquele outro, quando imitou o relincho de uma égua no cio e enganou o cavalo que procurava uma namorada. Mas naquela noite, no bosque, Puck estava preocupado em evitar o encontro entre Oberon e Titânia, a rainha das fadas. Ambos viviam brigando, por ciúme e porque Titânia criava um garotinho indiano, filho de uma de suas melhores amigas, que falecera no parto. Oberon queria que ele fosse seu pajem, mas Titânia não abria mão do menino, a quem dedicava amor e cuidados. Por isso, foi com apreensão que ele viu os dois toparem um com o outro e retomarem a já familiar discussão. "Entregue meu garoto, Titânia." "Nunca!" Puck apontou na direção de ambos e comentou com a fada que encontrara por acaso, cantando no meio da mata. Se eles ao menos variassem o assunto, seria divertido vê-los brigar. Eles se amam, mas nunca vão reconhecer isso. São teimosos demais. Boa diversão, espírito rústico. Vou procurar outra coisa para fazer. Enquanto ela voava para longe, Puck, sentado numa almofada de folhas secas, ria com as acusações que Oberon e Titânia faziam um ao outro. Pouco tempo depois, a rainha se afastou, seguida por seus elfos e fadas. 4 delas voavam ao seu redor: flor de ervilha, grão de mostarda, mariposa e teia de aranha. Bem, o espetáculo terminou. Hora de falar com o chefe. Saiu de trás das árvores que o protegiam e voou na direção de Oberon. "Meu gentil Puck, aproxime-se. Tenho uma história para contar e um pedido para fazer." O duende, feliz por ter sido chamado de gentil, sentou-se ao lado do rei. "Ouço e obedeço, majestade." "Lembra-se da noite em que ouvi uma sereia cantar, cavalgando um golfinho?" "Lembro sim, meu rei." "Logo em seguida, vi Cupido atirar uma flecha numa sacerdotisa, mas ele errou o alvo. A flecha, carregada de amor, caiu numa florzinha branca, tornando-a vermelha. As moças colocaram o nome nela de Amor Perfeito." "Quer essas flores, majestade?" "Exatamente, meu espertíssimo duende." Viu Puck sorrir vaidoso. O suco dessas flores, colocado nas pálpebras de alguém adormecido, faz com que se apaixone perdidamente pela primeira pessoa que encontrar. Puck saiu a toda velocidade para cumprir sua tarefa. Oberon falou baixinho: "Vou derramar o suco em Titânia assim que ela dormir. Ao abrir os olhos, se apaixonará pela primeira criatura que encontrar." Deu uma risadinha. "Ela esquecerá o amor que tem pelo indiano e irá entregá-lo a mim. Depois quebrarei o encanto com uma erva, mas aí já será tarde." Satisfeito com seu plano, Oberon começou a dançar, mas parou em seguida ao ouvir o ruído de passos sobre as folhas secas. Deu uma risadinha. "Então temos visitas, hein? Vou ficar invisível e ouvir a conversa." 6. "Quero ficar em paz", disse Demétrio, encostando-se no tronco de uma árvore frondosa. "Onde estão Lisandro e Hérmia? Estou começando a duvidar da história que você me contou. Por favor, vá embora. Quero resolver isso sozinho." "Não posso", respondeu Helena. "Vou junto. Você me atrai como um ímã. Deixe de me atrair e não o seguirei mais." "Eu a atraio? Do que você está falando? Cansei de dizer que não a amo. Eu sei, já ouvi isso muitas vezes, mas não acredito." Colocou a mão nos ouvidos. "Não repita porque não vou acreditar. Se você não for embora, irei eu." Demétrio a ameaçou. "E a deixarei no meio das feras da floresta." Helena sorriu, mas era um sorriso triste que escureceu seus olhos. "Não tenho medo. A pior fera do mundo tem um coração melhor que o seu." Demétrio afastou-se do tronco e se preparou para partir. "Vou embora. Não se atreva a me seguir, ou receberá tantos insultos que irá embora humilhada." "Grande novidade", Helena zombou.
Você faz isso o tempo todo. Demétrio franziu a testa e marchou para o meio das árvores. Helena o seguiu. Oberon, que vira e ouvira tudo, ficou indignado. Naquele momento decidiu ajudar Helena. Fique sossegada, bela ninfa, pensou. Antes que vocês voltem a Atenas, será ele que a seguirá, perdidamente apaixonado. Palavra de rei. Uma rajada de vento balançou os galhos das árvores e levantou as folhas secas do chão. Oberon não precisou ver Puck para saber que ele voltara. Foi logo perguntando: encontrou as flores? Encontrei, respondeu Puck, entregando-lhe um maço delas. Ótimo, estas são suas, disse Oberon, dando alguns amores perfeitos para o duende. Esprema o suco dela nos olhos de um cavalheiro vestido com trajes atenienses. Ele está acompanhado por uma linda jovem. Dê um jeito para que ela seja a primeira pessoa que o moço veja. Quero que ele fique perdidamente apaixonado por ela. Puck deu pulos e pulos de alegria. Pode deixar comigo, chefe. Virou-se e partiu no meio de um redemoinho de flores secas e poeira. 7. Deitada em seu leito de flores, coberta por perfumadas madressilvas, Titânia mal conseguia manter os olhos abertos de tanto sono. Pouco antes distribuíra às fadas as tarefas necessárias para manter o bosque bonito e viçoso. Elas e os elfos agora entoavam canções para pedir aos insetos e aos animais perigosos que se afastassem e permitissem que a rainha dormisse em segurança. Teia de Aranha terminou sua parte nos cânticos e olhou para o leito de Titânia. Ela dormiu. Podemos sair e cumprir nossas obrigações. Oberon, que até aquele momento aguardara com toda a paciência do mundo que a cantoria terminasse, saiu da folha onde estava escondido, limpando o manto real. Essas fadas precisam cuidar melhor da limpeza. Vejam, fiquei com a roupa cheia de teias de aranha. Ao perceber que falara alto, baixou o tom de voz, advertindo a si mesmo. Quietinho, Oberon, ou você vai acabar acordando Titânia. Observou a respiração dela e percebeu que ela estava dormindo profundamente. Então se aproximou pé ante pé e lentamente espremeu alguns amores perfeitos nas pálpebras da rainha. Aquele que você vir primeiro, depois de acordar, será seu grande amor. E há de ser a criatura mais horrível deste mundo. Eu, Oberon, rei dos duendes, ordeno que assim seja. Afastou-se no exato instante em que Lisandro e Hérmia entravam na pequena clareira de mãos dadas. Ela suava e ofegava. Você está exalta, meu amor, observou Lisandro, atencioso. Vamos descansar um pouco. Continuaremos quando amanhecer. Acho ótimo, querido. Encontre um cantinho para dormir. Eu ficarei aqui. Não quer se deitar ao meu lado? Sabe que a respeitarei. Confio em você, mas prefiro ficar separada. Boa noite, amor. Hérmia se aconchegou entre flores e folhas secas, sentindo o perfume das madressilvas que cobriam a cama de Titânia, mas sem desconfiar que alguém dormia ali perto. Lisandro deitou-se a alguns passos dela. Alguns minutos depois, ambos já estavam adormecidos. Os dois namorados não sabiam, mas ali no bosque, o destino deles ia tomar um novo rumo. 8. Puck estava cansado. Percorrera o bosque inteiro, procurara em cada cantinho e nada de encontrar o ateniense de que Oberon falara. Já estava para desistir da procura quando deu com Lisandro, adormecido ao lado dos arbustos. O rapaz com roupas de Atenas, é ele, finalmente o encontrei. Aproximou-se devagar e espremeu o amor perfeito nas pálpebras de Lisandro. Missão cumprida. Vou procurar Oberon e avisá-lo de que seu pedido foi atendido. Para não acordar nem o jovem, nem a belíssima moça que viu deitada ali perto, Puck saiu devagar, bem comportado. Dessa vez não levantou poeira nem provocou o redemoinho de folhas secas. Mal ele saíra, Demétrio passou correndo, com Helena logo atrás. Por favor, espere. Não me deixe sozinha, senão vou me perder. Melhor, assim você deixa de me perseguir. Ele parou, obrigando-o a fazer o mesmo. Ao vê-la exausta, a ponto de desmaiar, saiu correndo o mais velozmente que conseguiu. Helena nem se incomodou. Cansada, sentou-se no chão duro.
Olhou em volta e deu com Lisandro, adormecido. Temendo que ele estivesse doente ou morto, tratou de acordá-lo. Ele despertou, meio assustado, e viu Helena a seu lado. Apaixonou-se no mesmo instante. Ah, Helena, como eu a amo! Faria tudo por você. Até duelaria com Demétrio para livrá-la desse fantasma que se instalou em seu coração. Que foi que deu em você, Lisandro? Enlouqueceu? Sim, enlouqueci. Estou louco de amor por você. É nos seus olhos que leio a minha história de amor, escrita no livro da paixão. Ah, não é possível. Um me despreza e outro resolveu zombar de mim. O que eu tenho que leva os homens a quererem me fazer sofrer, a brincar com meus sentimentos, a me insultar dessa maneira? Indignada, Helena deu as costas a Lisandro e saiu dali correndo. Ele não pensou duas vezes, foi atrás da nova amada. Os ruídos despertaram Hérmia, que estava tendo um pesadelo. Ela acordou no exato momento em que pedia ao noivo no sonho que a livrasse de uma serpente que escorregava por seus seios e devorava seu coração. Lisandro apenas sorria. Trêmula chamou seu nome. Ninguém respondeu. Ergueu o corpo para ver se ele ainda dormia e viu surpresa que estava sozinha. O que houve? Onde está você, querido? Tremendo ainda mais ao descobrir que Lisandro a abandonara, incapaz de compreender o que acontecera, Hérmia se levantou e saiu à procura do amado. 9. O luar iluminava a clareira, traçava no gramado o desenho dos galhos e das folhas das árvores que circundavam o local. O ar continuava perfumado pelas madressilvas que cobriam o leito da rainha das fadas. A moita de espinheiros lembrava os bastidores de um teatro, e a pequena clareira parecia um palco construído pela natureza. Foi por isso que Marmelo, bem feito, Fundilho, Flauta, Focinho e Faminto se reuniram ali para o ensaio da peça. Antes que o trabalho começasse, Fundilho sugeriu mudanças no texto. Por que o personagem Príamo teria de se matar com um punhal? As damas não vão suportar assistir a essa cena, alegou ele. Focinho argumentou que esse problema poderia comprometer a encenação, e Faminto propôs eliminar essa parte do texto. Foi o próprio Fundilho que veio com a solução: escrever um prólogo, avisando ao público que quem perde a vida é o personagem, não o ator. No caso, ele próprio, Nicolau Fundilho. O leão também levaria medo à plateia, afirmou Focinho, que acho melhor fazer também no prólogo uma observação sobre a diferença entre ator e personagem. Marmelo concordou em escrever o prólogo. Logo em seguida, Fundilho veio com outra ideia. Antes de representar seu papel, o ator poderia dizer seu nome, para deixar claro que não oferecia perigo para o público e que não morreria de verdade. Assim, com o prólogo e a fala do ator, ninguém se assustaria. Havia ainda duas providências a tomar: arrumar alguém que carregasse uma luminária para fazer o papel de lua, porque o texto dizia que Príamo e Tisbe conversavam ao luar, e colocar uma pessoa coberta de argila ou cal para representar o muro, uma vez que os apaixonados namoravam por um buraco na parede que dividia os pátios de suas casas. Pouco antes de um ensaio começar, Puck apareceu. Ao notar as trapalhadas dos amigos, decidiu assistir ao ensaio. Tinha certeza de que iria se divertir bastante. Os atores, sem perceber a presença do duende, que era invisível aos olhos humanos, deram início ao ensaio. Erraram falas, interpretaram mal seus personagens e, em vez de divertir Puck, acabaram por aborrecê-lo. Para se vingar, ele seguiu Fundilho por entre as árvores, quando sua fala terminou. Fez um feitiço, e Fundilho ficou com uma cabeça de asno. Quando o ator Tecelão voltou ao ensaio, os amigos ficaram apavorados. Avisaram Fundilho sobre o encantamento e fugiram, com medo de que também fossem enfeitiçados. Puck os seguiu, decidido a assustá-los e a fazer com que se perdessem na floresta. Certo de que seus amigos brincavam, Fundilho inventou uma canção para elogiar a própria coragem. Seu canto despertou Titânia. Mal ela se levantou, viu o Tecelão cantando na clareira. Você já deve ter adivinhado o que aconteceu, não é mesmo? Sim, ela se apaixonou por Fundilho, perdidamente. Gentil mortal, cante novamente. Meus ouvidos estão encantados com sua voz.
e meus olhos fascinados por sua aparência. Eu o amo, senhor. Fundílio não levou a bela rainha das fadas muito a sério, mas ela insistiu na seriedade de seus sentimentos e ordenou que o tecelão permanecesse no bosque. Prometeu colocar fadas ao seu serviço, para que lhe oferecessem tesouros e cantassem a fim de transformá-lo num espírito superior. Flor de ervilha, teia de aranha, mariposa, grão de mostarda, chamou Titânia. Sejam amáveis com este senhor. Dancem para ele, tragam-lhe framboesas, uvas maduras, figos doces, amoras e mel. Façam-lhe reverências e lhe rendam homenagens. E, por favor, levem meu amado para meus aposentos. As fadas obedeceram. Titânia, assim que se viu sozinha, voltou para a cama, louca de vontade de sonhar de olhos abertos. 10. Do outro lado do bosque, onde a quantidade de árvores era grande, a escuridão reinava. Ali os olhos dos seres humanos não viam nada, a menos que lamparinas clareassem o caminho. Já para os olhos dos pequenos espíritos da floresta, que não precisavam da luz para enxergar, tudo ali era visível. Foi por isso que Oberon, curioso para saber o que acontecera com Titânia e com Demétrio, quando viu Puck se aproximar, saudou-o com alegria. Conte-me tudo, espírito brincalhão. Posso começar a me divertir com os acontecimentos desta noite? O duende contou-lhe sobre o ensaio da peça, a baixa qualidade da interpretação dos atores e o feitiço que lançara a Fundílio, colocando-lhe uma cabeça de asno. Contou também que Titânia se apaixonara por ele e a adulava, fazendo as fadas satisfazerem seus caprichos, para mantê-lo no bosque. Muito bem, gentil duende. E o ateniense? Apaixonou-se pela moça que o ama tanto? Certamente. Os dois dormiam quando os encontrei. Por isso, ao acordar, ele deve ter olhado para a jovem. A essa hora estará perseguindo com certeza. Oberon ia elogiá-lo quando notou que mais à frente, onde a mata não era tão fechada, dois humanos conversavam. Lá está o ateniense. Vamos ficar quietos. Quero ouvir o que eles estão dizendo. Ateniense? Puck perguntou, boquiaberto. Era esse o ateniense que você me pediu para encantar? Não me diga que derramou o sumo das flores em outra pessoa. Oberon nem esperou a resposta. Teve certeza de que o duende errara o alvo. E o diálogo entre Demétrio e Hérmia confirmava o erro. Ele se declarava implorando o amor da jovem, que o acusava de ter matado uma terceira pessoa, um homem chamado Lisandro. Depois disso ela saiu, desaparecendo entre as árvores, e Demétrio, cansado, deitou-se sobre as folhas. Pegou no sono quase no mesmo instante. Seu grande trapalhão, vá procurar Helena e traga-a aqui. Se for preciso, use algum encantamento. Vou enfeitiçar os olhos deste rapaz antes que ela chegue. Serei mais rápido que uma flecha, majestade. Assim que o duende se foi, levantando poeira e folhas, Oberon pegou o amor perfeito de seu alforje e espremeu-o sobre as pálpebras de Demétrio. Puck voltou 1 minuto depois, avisando que Helena se aproximava, seguida de Lisandro, que se apaixonara por ela. Meu senhor, é uma cena ridícula. Como os mortais são tolos. Que venham. O barulho de ambos fará Demétrio despertar. Dito e feito, Helena e Lisandro chegaram e a conversa entre os dois acordou Demétrio. Ao abrir os olhos, ele viu Helena e caiu de amores por ela. Amor de minha vida, deusa, ninfa, perfeita, divina. Seus olhos são mais claros do que o cristal. Seus lábios têm a cor das cerejas e sua pele é alva como as mais belas nuvens. Beijá-la seria como viajar ao paraíso. Helena não levou a sério a declaração de amor. Vocês devem ter combinado zombar de mim. Se fossem cavalheiros educados, não me insultariam. Não me amam, mas fingem apenas para me humilhar, me ofender. São rivais no amor que sentem por Hérmia, e no entanto se uniram contra mim. Vocês não valem nada. Lisandro, que ouvira argumentos semelhantes por horas seguidas, não se importou com as palavras de Helena. O que lhe causou surpresa, e uma surpresa enorme, foi a declaração de Demétrio. Considerou-a uma brincadeira de mau gosto. Propôs ao rival um acordo. Ele, Lisandro, renunciaria ao amor de Hérmia, deixando o caminho livre para o outro. Demétrio, em troca, abdicaria do amor de Helena para que Lisandro pudesse se casar com ela. A
proposta deixou Helena ainda mais indignada. Ela imaginava que aquilo tudo era uma brincadeira de mau gosto dos dois homens. Eles queriam apenas insultá-la. Quanto a Demétrio, não aceitou o trato. Como se a confusão formada pelo erro de Puck já não fosse suficiente, mais desentendimentos viriam pela frente. Hérmia despontava na alameda que levava ao local onde os três discutiam. 11. Lisandro, meu amor, disse Hérmia, aliviada ao vê-lo. Eu o encontrei porque segui o som de sua voz. Querido, por que me deixou sozinha no bosque? Por que me abandonou? Simples, porque o amor me guiou para outro lugar. Lisandro respondeu e olhou para Helena. Eu não poderia ficar ao seu lado porque amo Helena. Por você sinto somente repulsa. Isso não pode ser verdade, balbuciou Hérmia. É uma piada cruel. Helena não conseguia acreditar no que estava acontecendo. E mais, ela tinha certeza de que a amiga também fazia parte do plano maquiavélico. Você também quer me humilhar, Hérmia? Para Helena, a situação era ainda mais grave e inacreditável, porque as duas eram amigas de infância e contavam tudo uma à outra, confiavam cegamente uma na outra. Para Helena, a amizade estava acima de tudo. Por isso não se conformava com o que considerava uma traição de Hérmia. Hérmia, por sua vez, sentiu-se insultada pelas palavras da amiga. Ambas se conheciam desde pequeninas. Como Helena podia imaginar que ela a trairia a ponto de brincar com seus sentimentos? Pensam que não sei que piscam e fazem caretas uns aos outros quando viram as costas? Queixou-se Helena. Vocês desconhecem a gentileza e a piedade. Não vou mais encorajar com minha presença a manifestação de sentimentos tão feios. Adeus. Não vá, por favor, pediu Lisandro. Se você for embora, levará meu coração e minha alma, tirando-me o gosto de viver. Hérmia o fitou, aborrecida. Amor, não zombe de minha melhor amiga. Lisandro não lhe deu ouvidos. Sua atenção estava toda voltada para Helena. Fique, minha adorada. Eu a amo tanto. Vocês deveriam fazer carreira no teatro. São ótimos atores. Sabem mentir muito bem, afirmou Helena. Não estou mentindo, contrapôs Lisandro. Juro por minha vida. Pois eu declaro que a amo muito mais do que ele poderá vir a amá-la, disse Demétrio. Estou pronto para o duelo, meu caro, desafiou Lisandro. Sou capaz de tudo por Helena. As armas! As armas! Concordou Demétrio. Hérmia segurou Lisandro, impedindo-o de sair dali. Ele a repeliu. Afaste-se de mim. Você é a criatura mais desagradável e repulsiva que conheço. Não me toque. Ela não o soltou. O que houve? Por que você se tornou tão grosseiro? Por que me amou e me rejeita apenas no curto espaço de uma noite? Os deuses não me deixam acreditar que seu comportamento seja sincero. Vocês estão vendo? Lisandro é um covarde. Me desafia para um duelo e depois permite que uma mulher o prenda aqui, berrou Demétrio. O que você acha que devo fazer? Reagiu Lisandro. Feri-la? Atacá-la? Matá-la? Embora a odeie, não quero machucá-la. Você me odeia? Hérmia não sabia mais o que pensar. Ai de mim! Virou-se para Helena. Sua falsa! Veio ao bosque essa noite só para roubar o coração do meu amor. A discussão continuou por um bom tempo. Hérmia ameaçou atacar a amiga, dizendo que o fato de ser mais baixa do que ela não a impediria de lutar. Já Helena afirmou não gostar de violência e pediu aos homens que contivessem Hérmia, caso ela decidisse machucá-la. Também apelou para a antiga amizade entre ambas, alegando que sua única falta fora revelar a Demétrio o plano de fuga. Prometeu então ir embora e não o perseguir mais. Jurou ficar sozinha a vida inteira, em respeito à sua paixão. Então desapareça, vociferou Hérmia. Viram, senhores, como ela pode se tornar agressiva? Argumentou Helena. É baixinha e violenta. Baixinha é a mãe, respondeu Hérmia com raiva. Lisandro olhou para Hérmia e disse furioso. Fora daqui, baixinha, pigmeia, bolinha de vidro, bolota de carvalho. Pare de insultar a outra só para agradar Helena, interveio Demétrio. Se for um homem digno, venha lutar. As armas! Conclamou Lisandro mais uma vez, entrando no bosque com Demétrio. As duas mulheres retomaram a discussão, mas por pouco tempo. A primeira a desistir da conversa agressiva foi Helena, que se despediu e saiu dali.
Depois de alguns minutos, foi a vez de Herme a deixar o local. 12. Oberon, que a tudo assistira, virou-se para Puck. Está vendo até onde pode levar um erro? Você sempre provoca confusões e comete maldades de propósito. Juro que foi um engano, meu senhor. Mas para dizer a verdade, gostei do resultado. A briga foi muito divertida. Pare com isso e trate de corrigir o que fez. Impeça os homens de lutar. Crie uma neblina densa que esconda a lua e faça com que os dois se percam um do outro. Imite suas vozes em locais diferentes para afastá-los mais e mais. Que eles se cansem e durmam. Esprema o sumo da erva de Diana nas pálpebras de Lisandro. Isso quebrará o encanto e o fará voltar ao normal. E não faça nada com Demétrio. Deixe que ele continue amando Helena. Sim, majestade. Agora vá. Rápido. Sim, majestade. Enquanto você desfaz seu erro, vou procurar Titânia e pedir que me entregue o garoto indiano. Depois a libertarei da paixão por aquele monstro. Então haverá paz em todos os lugares, em todos os corações. Depressa, majestade, porque no horizonte já surgem as primeiras luzes do dia. Oberon caminhou na direção do leito de Titânia, do outro lado do bosque, e Puck seguiu à risca as instruções de seu rei. Finalmente, depois de algum tempo em que se divertiu muito, ele viu Lisandro, exausto de tanto correr de um lado para o outro, imaginando seguir a voz de Demétrio, deitar-se e adormecer. Alguns minutos depois, Demétrio, também cansado de zigue-zaguear pelo bosque em busca do rival, acomodou-se entre folhas secas e dormiu. Sem saber que seu amor estava por perto, Helena pediu aos deuses que lhe enviassem o sono, para ajudá-la a esquecer a humilhação daquela noite, e foi atendida. Logo em seguida, abalada pela tristeza, molhada pelo orvalho, ferida pelas palavras de Lisandro e pelas pedras, Hermia também adormeceu, perto do homem que amava. Puck não perdeu tempo. Derramou o suco da erva de Diana nos olhos de Lisandro e sumiu na costumeira nuvem de vento, folhas e poeira. 13. Titânia estava tão ocupada com Fundílio que nem percebeu a aproximação de Oberon. Colocara uma coroa de rosas perfumadas no homem asno, acariciava seu rosto e beijava com delicadeza as longas orelhas. Flor de ervilha afagava a cabeça do tecelão. Teia de aranha servia-lhe favos de mel, e grão de mostarda coçava sua barba. Você tem fome, meu amor? O que quer comer? Ah, um delicioso saco de capim. Não prefere nozes? Não, obrigado. Não há nada mais saboroso neste mundo do que capim fresco. Fundílio se espreguiçou. Na verdade, querida, eu gostaria de dormir antes de comer. Pode pedir para seu pessoal me deixar em paz? Claro, meu adorado. Virou-se para as fadas. Podem ir agora. Nos veremos mais tarde. As pequenas jovens voaram para longe e Titânia acomodou o amado no leito, abraçando-o. Estou tão apaixonada. Logo caía em um sono profundo. Escondido atrás de uma fileira de arbustos, Oberon espiava a cena. Sentiu muita pena de Titânia, mas não se arrependia de ter sido responsável por aquela situação. Fora a única maneira de tirar dela o menino indiano. Veja isso, gentil Puck. Alguns minutos atrás eu a encontrei atrás do bosque, colhendo frutas para esse ser horroroso. Pedi que me entregasse o garoto e ela aceitou, sem discussão, mandando que uma das fadas o levasse a meus aposentos. Que mudança dela, hein, majestade? Pois é, mas agora que consegui o que queria, vou livrá-la do encantamento. Quanto a você, tire a cabeça de burro do pobre tecelão. Ele deve voltar para Atenas assim que acordar, pensando que os acontecimentos dessa noite foram apenas um sonho, certo? Certo. Aproximaram-se do leito em silêncio. Oberon espremeu o sumo da erva de Diana nas pálpebras de Titânia e a acordou. Oberon, querido, que sonho pavoroso eu tive. Sonhei que estava apaixonada por um asno. O rei dos duendes riu e apontou para Fundílio. Eis o seu amor. Então não foi um sonho? Como essa tragédia aconteceu? É a sua vez, Puck, disse Oberon em resposta à pergunta de Titânia. O duende se aproximou de Fundílio e o desencantou. O tecelão voltou ao normal. Quando você acordar, verá o mundo com seus olhos e lembrará dessa noite como de um sonho, comandou Puck. Querida Titânia, peça música.
Tudo voltou ao normal. A paz reinará e precisamos comemorar isso. Vamos dançar, minha rainha. Sim, meu Oberon, dancemos. Que bom que nos entendemos, Titânia. Amanhã à meia-noite dançaremos no palácio de Teseu, invocando saúde e felicidade para ele e Hipólita, e para 2 outros casais, Helena e Demétrio e Hérmia e Lisandro, que deverão se casar na mesma cerimônia que unirá o duque e a amazona. Meu rei, cuidado, alertou Puck. A cotovia começa a entoar seu canto matinal. Vamos, minha vida, disse Oberon, dirigindo-se a Titânia. Partamos, acompanhando as sombras da noite. Voltemos para casa. 14. O som das trombetas se espalhou pelo bosque, anunciando a chegada de Teseu e seu séquito. Os animaizinhos que ali viviam entraram correndo em seus esconderijos, pois sabiam que naquele momento iria se iniciar uma caçada, e nenhum deles pretendia deixar o bosque para ser assado e enfeitar as mesas de banquete do palácio. Bem, iniciemos a caçada, ordenou Teseu, virando-se para Hipólita. Ao fazer esse movimento, ele deparou com 2 belas jovens adormecidas na relva. Pensou que fossem ninfas, mas Egeu logo descobriu tratar-se de sua filha e de Helena. Mais adiante, espantado, viu Lisandro e Demétrio, também dormindo. O que esses 4 fazem aqui? Meu bom Egeu, vamos acordá-los para que nos contem por que vieram juntos para o bosque. Caçadores, toquem as trombetas. Os 4 jovens despertaram, levantaram-se e, ao ver Teseu, ajoelharam-se em sinal de respeito. Fiquem em pé, por favor. Posso saber por que estão aqui? Na verdade, senhor, começou Lisandro, ainda meio adormecido, mas sincero, Hérmia e eu íamos fugir de Atenas para casar e viver longe do alcance da lei. Ah, é? Reclamou Egeu. Pois de nada adiantou, porque agora invocarei a lei. Vocês me insultaram. Queriam desobedecer minha decisão de dar minha filha em casamento a Demétrio. Helena me contou sobre os planos de ambos, disse Demétrio, dirigindo-se a Egeu, e me seguiu pelo bosque. Aqui um poder misterioso me fez voltar a amá-la. Quero me casar com ela, se o senhor permitir que seja desfeito o compromisso com Hérmia, sua filha. Teseu sorriu. Mestre Egeu, vou tomar uma decisão que talvez não lhe agrade, mas que será a melhor para esses jovens apaixonados. Hérmia será esposa de Lisandro e Helena se casará com Demétrio, e isso acontecerá ainda hoje, durante a cerimônia que me unirá a Hipólita. Felizes com as palavras do duque e ainda sem entender o que acontecera naquela noite, os 4 começaram a caminhar para Atenas. Mais atrás, no leito de Titânia, Fundílio acordou. A primeira coisa que fez foi chamar os amigos, certo de que ainda estavam por perto ensaiando a peça. Ao ver que estava sozinho, levantou-se e voltou para casa, para se lavar e depois ir encontrar os amigos. Precisava contar-lhes o sonho que tivera. Os animaizinhos saíram de seus esconderijos, felizes por se verem livres da caçada, e se espalharam pelo bosque. 15. Na casa de Marmelo, os atores estavam preocupados. Ninguém sabia o paradeiro de Fundílio, e sem ele não haveria apresentação. Como encenar a peça sem o personagem principal? Bem feito, o marceneiro entrou esbaforido e contou a novidade. Na mesma cerimônia se casariam Teseu e Hipólita, Lisandro e Hérmia, Demétrio e Helena. Todos ficaram intrigados, sem entender nada. Mas o marceneiro foi rápido e falou: se conseguirmos apresentar nossa peça e diverti-los, nossa fortuna estará assegurada. Uma batida à porta antecedeu a entrada de Fundílio, já livre do encantamento. Fundílio! Você não faz ideia de como estamos felizes em vê-lo. Onde estava? O que aconteceu? Tenho muito para contar, mas fica para depois. Precisamos ir ao palácio e aguardar que nossa peça seja escolhida pelo duque. Vamos! Aliviados com a chegada de Fundílio e confiantes na encenação, partiram em direção ao palácio. Hipólita comentava com Teseu a estranha história contada pelos 4 apaixonados. Ele, que não acreditava em lendas, nem em duendes, nem em fadas, tinha certeza de que o amor alterara a capacidade de raciocínio dos jovens. Querida, os lunáticos, os apaixonados e os poetas são possuídos pela imaginação. Por isso não devemos levar a sério o que os 4 nos contaram. Feitiços e encantamentos não existem. Talvez você tenha razão, meu amor, mas é intrigante saber que suas mentes se transformaram em conjunto.
Naquele momento, os 4 entraram na sala, saudando Teseu e Hipólita. Ah, aqui estão os apaixonados. Em boa hora. Vamos ver o que os súditos haviam preparado para as 3 horas que separam a ceia da hora de irmos para nossas camas. Onde está o organizador de nossas festas? Que diversões nos preparou? 1 minuto depois chegava Filóstrato, com a lista das apresentações inscritas. Rapidamente entregou a Teseu. O duque as leu uma a uma, sem gostar de nenhuma. Então Filóstrato lhe explicou que a mais curta era uma peça encenada por artesãos. Eles, embora sem nenhum talento para o palco, eram gente do povo e fizeram questão de homenagear o duque. Teseu voltou a ler o nome da peça, que os amigos tinham mudado. A curta e tediosa cena do jovem Príamo e sua amada Tisbe, tragicamente divertida. Curta e tediosa, trágica e divertida. Esta peça é uma contradição já no título. Intrigante. Queremos assisti-la. Alteza, essa peça não é digna do senhor nem da sua esposa. Ora, Filóstrato, há muita dignidade na simplicidade e no dever. Vá buscar os artesãos. Sentem-se, senhoras, vamos elogiar o esforço desses homens do povo, não o resultado. Minutos depois, Filóstrato voltava, acompanhado dos atores. Eles mal cabiam em si de orgulho, por terem sido escolhidos pelo duque. Marbelo recitou o prólogo, sem obedecer à pontuação, e praticamente contou toda a história, desfazendo o suspense. Em seguida, Focinho apresentou-se como Muro. Então entrou Fundilho, com sua primeira fala como Príamo. Ao terminá-la, ouviu um comentário bem-humorado de Teseu, e esquecendo-se de que representava um personagem, respondeu a ele. Essas falhas, que acabariam com qualquer espetáculo profissional, eram encaradas com bom humor pelos 6 noivos. Eles se divertiam com os erros da encenação. No final, quando Príamo e Tisbe morrem, os noivos seguravam a vontade de rir. O fim da peça mostrava uma tragédia, mas tão mal representada que parecia uma comédia. Pronto, senhores, acabou, anunciou Fundilho. E agora, que preferem, o epílogo ou uma dança? Receoso de que o epílogo fosse tão longo quanto a encenação, Teseu escolheu a dança. Os artesãos voltaram, cantando e dançando. Felizmente a canção era curta, e eles logo se despediram, deixando o salão do palácio. Puck, que da janela aguardava o fim do espetáculo, entrou, invisível como sempre. Com um movimento, tirou sem que ninguém percebesse todo o pó do palácio, para que Oberon e Titânia abençoassem o local e os noivos. Esses casais serão fiéis um ao outro e terão filhos saudáveis. Entre eles sempre reinará a felicidade, afirmou Oberon, lançando energias positivas aos noivos. Que todos os dias desses casais sejam como sonhos, disse Puck. Sonhos de uma noite feliz de verão. Saiu em seguida para acompanhar a dança de Oberon, Titânia e seus séquitos de duendes, elfos e fadas. Enquanto a noite durasse, os pequenos seres dançariam para afastar a negatividade e encher de alegria o presente e o futuro dos recém-casados.